Olá! Agora então vamos começar a falar sobre acúmulo. Se hoje a tua vida está aí, estagnada, muito provavelmente você tem acúmulo. O acúmulo, ele funciona como uma âncora. E quando a gente fala em acúmulo, muito frequentemente a gente pensa no quê? A gente pensa em acúmulo de objetos, poxa, aqueles programas da televisão dos acumuladores quase patológicos, mas a grande verdade é que não existe somente o acúmulo de objetos. Então aqui eu trouxe 6 categorias muito importantes de acúmulo para que você aprenda, para que você pegue aí o teu caderno e comece a anotar. Dentro destas 6 categorias, o que hoje é acúmulo na minha vida e o que eu preciso deixar sair. Quando eu quero que a minha vida flua, quando eu quero que a minha casa seja organizada, mas não só a minha casa. Eu quero ter uma casa organizada, eu quero ter as minhas emoções organizadas, eu quero ter a minha agenda organizada, eu quero que a minha vida flua. E com acúmulo, não dá para fluir. Com acúmulo, honestamente, não dá para fluir. Então eu quero trazer essa visão mais holística em relação ao acúmulo, para que você pare de acreditar que acúmulo é somente acúmulo de objetos, tá? Então, a primeira categoria de acúmulos, sem dúvida, acúmulo de objetos. Todo objeto que você tem aí na tua casa, e que você não usa, aquele objeto que não é útil, ele gera estagnação. Ponto final. Quais são as únicas 2 categorias que a gente deve manter na nossa vida de objetos? Objetos que a gente usa muito, são aqueles objetos super úteis, e objetos de memória afetiva, objetos que me fazem bem, que não necessariamente eu uso, mas são objetos que me trazem uma memória afetiva. Bom, essa segunda categoria dos objetos de memória afetiva, ela é um pouco delicada porque a gente tem que entender o limite, tá certo? Então assim, poxa, eu quero guardar lembranças, mas eu não posso encher a minha casa de lembranças e nem me dar uma desculpa, de que tudo é memória afetiva e desta maneira não conseguir descartar nada. Então a dica que eu te dou, a primeira dica é que se você vai guardar lembranças, tenha ali um limite físico. Eu vou colocar todas as lembranças nessa caixa, nessa pasta. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho para lembranças em papel 3 pastas bem gordas assim. Uma para mim, uma para a Gabi e uma para o Antônio, tá? Então assim, existe um limite físico para guardar aquelas lembranças. Uma outra dica, se aquele objeto ele te traz uma super memória afetiva, não é justo que você deixe aquele objeto num maleiro, numa caixa, embaixo da cama, num quartinho da bagunça. Não, você tem que trazer vida para aquele objeto. Por quê? Poxa, se é um objeto que me faz bem, eu quero olhar para aquele objeto. Eu tenho aqui em casa, por exemplo, algumas coleções da minha avó paterna, Então eu tenho na minha sala de jantar os pratos da vovó, minha avó faleceu, mas eu lembro dela todos os dias. Essa cadeira que eu estou sentada aqui, essa mesa que eu estou dando aula para vocês também é uma mesa que veio do apartamento da minha avó e eu me sinto muito bem, me sinto muito acolhida utilizando essa mesa, utilizando essa cadeira. Mas veja, eu dei nova vida, eu dei nova energia a estes objetos. Tem uma cristaleira aqui em casa também que só tem memória afetiva lá dentro. Eu uso estas caixinhas para alguma coisa? Não, mas só de observar a cristaleira, as caixinhas, os pratos na parede, alguns porta-retratos, aquilo altera positivamente o meu estado emocional. Aquilo eleva a minha energia. Então o que adianta eu ter ali um baú cheio de fotos, se aquelas fotos vão apodrecer sem que eu veja. Não, então eu vou tirar essas fotos, eu vou fazer um mural de fotos na parede, ou eu vou fazer um fotolivro para deixar ali na minha mesa de centro e eu vou olhar. Então presta atenção, 2 únicas categorias de objeto que você deve manter na tua casa. Objetos que você usa muito, tá? Que é aquela categoria dos úteis, e a segunda categoria, objetos que te fazem bem, que te geram memória afetiva. Tudo bem? Bom, e as outras categorias? As outras categorias considere como tralha. Paty, mas isso aqui eu uso uma vez a cada 2 anos. Eu comprei uma omeleteira e não faço nunca. Presta atenção que quando você compra um objeto, você não está comprando o objeto.
Você está comprando uma promessa, você está comprando uma experiência. Então, quando eu compro uma omeleteira, né, o que eu imagino ali naquele dia na loja? Ah, poxa, eu vou fazer aquele café da manhã, de domingo, da família Doriana, todo mundo vai comer omelete, mas se este não é o seu hábito, né, se essa não é a sua realidade, não vai rolar. Você não vai usar uma omeleteira, né, e ela vai ocupar aqueles 3 espaços que a gente falou. Teu espaço mental, teu espaço temporal e o teu espaço físico. Então vale a pena você ter um objeto que você vai usar uma vez na vida, uma vez a cada 2 anos? Não vale a pena, tá certo? Por quê? Porque você está pagando o aluguel todo mês. Aluguel do teu tempo, lembra? Temporal, do teu espaço físico, né? E do teu espaço mental. Então, o que manter em casa? Aqueles objetos de uso frequente, mais uma vez, e os objetos de memória afetiva. O que está fora disso? Faça uma doação. Bom, dentro de doação a gente tem 2 categorias, a doação comum e a doação intencional. Para quem tem muita dificuldade, né, em descartar, em desapegar, o que eu aconselho? Aconselho muito a doação intencional. Doação comum, né, em primeiro lugar. Poxa, eu vou separar tudo que eu quero doar aqui da minha casa e eu vou facilitar, né? Vou chamar ali uma instituição que retire isso aqui em casa e, ok, então essa instituição vai pulverizar, né? Vai catalogar e vai definir para quem vai cada objeto. Bacana, excelente. Agora, existe também uma segunda categoria. Segunda categoria, que é a doação intencional, é algo muito bacana porque libera na gente, né, hormônios de bem-estar. A gente sente a energia daquele objeto fluindo, indo para outra pessoa que com certeza vai aproveitar muito. Como funciona a doação intencional, tá? Bom, eu quero doar aqui, tô com dificuldade de desapegar das roupinhas de recém-nascido do meu filho. Então, eu fico guardando tudo, aquilo ocupa os 3 espaços, mas eu não consigo desapegar, né? Por quê? Porque eu ligo o objeto à minha vivência. Parece que se eu doar essas roupinhas, né, eu estarei doando uma parte da minha história. Por quê? Porque no fundo você não queria, né, esquecer a fase, a experiência do teu filho ali recém-nascido. O mesmo acontece às vezes com as lembranças. A gente quer guardar todas as lembranças, né? Mas lembra sempre que a experiência está em você, né? Está em todo o teu campo mental, emocional. Você viveu isso, isso faz parte do teu patrimônio e não necessariamente você precisa do objeto para conectar com a experiência. Vamos de novo? Não necessariamente eu preciso do objeto para conectar com a experiência que eu tive. Bom, como é que a gente faz uma doação intencional? Então eu tenho as roupinhas do bebê, ao invés de eu doar, né, se eu estou com dificuldade para doar para uma instituição, eu vou buscar alguma mãe, né, que esteja em situação de vulnerabilidade, que ainda não tenha roupinhas para maternidade, para o primeiro ano ali do recém-nascido, e eu vou doar para esta pessoa. Ou para uma instituição muito específica que cuide de gestantes em situação de vulnerabilidade. E de preferência, faça isso de forma presencial, porque isso vai causar uma grande transformação na tua vida. Se você tem crianças, inclua as crianças no processo de descarte. Olha, não é que eu tô tirando os brinquedos de você, né? Esses brinquedos você não usa mais, você não brinca mais, mas olha essas crianças. Mostra foto, mostra o site da instituição, né? Mostra que aquelas crianças não têm nenhum recurso, nenhum brinquedo e que aquele brinquedo que o teu filho não usa mais pode sim transformar a vida de uma criança, tá certo? Combinado? Então, 2 tipos de doação, a doação comum e a doação intencional. Então aqui a gente falou sobre a primeira categoria de acúmulos, acúmulo físico. E você já entendeu que o que deve ficar aí na tua casa é só o que você usa ou o que te traz memória afetiva. Sendo que, se aquilo te traz memória afetiva positiva, né, aquilo tem que fazer parte do teu cotidiano e não ficar, né, num maleiro, num quartinho da bagunça, embaixo da cama, porque aí não faz nenhum sentido. Aí você está pegando o objeto afetivo e transformando ele em tralha. Vou te dar um exemplo aqui da minha casa. Eu tenho a minha primeira boneca que eu ganhei com menos de 1 ano de idade, né? Que é o bebê vermelho. É uma boneca ali toda de borracha, né? Que a gente aperta assim, ela faz um barulho e eu guardei o meu bebê vermelho. É uma lembrança. Porém,
todos os dias eu olho para o meu bebê vermelho e aquilo me traz uma sensação muito boa, né? Um aconchego, uma coisa boa. Aquilo mexe positivamente com a minha energia. Mas o bebê vermelho não fica em quartinho da bagunça, não fica lá no alto do maleiro onde eu não olho, tá? Ele fica ali num nicho, ao lado do nicho onde eu guardo as minhas bolsas. Ou seja, todo santo dia quando eu abro o meu armário, eu olho para o meu bebê vermelho e aquilo me faz bem. Todo santo dia quando eu vou almoçar, jantar, eu olho para os pratos da minha vovó, olho para a cristaleira da minha vovó. Estou aqui dando aula para você, estou sentada na cadeira da minha vovó e isso me faz bem. Percebeu? Então cuidado para não transformar objetos de memória afetiva em tralha. Então, objetos que não pertencem a essas duas categorias, usa muito ou memória afetiva, você vai desapegar, você vai destralhar. E aí, é claro que você tem várias opções, a gente vai falar sobre isso, né? Você pode vender, você pode doar, né? Você pode jogar no lixo, se aquele estiver muito estragado, se não tiver nenhuma chance de uso, a gente vai entrar nesses detalhes mais pra frente. Combinado? Então agora a gente vai falar sobre a segunda categoria de acúmulos, né? Que é o acúmulo digital. Olha só, quando a gente acumula objetos físicos, né, que foi a primeira categoria, a gente tem o quê? A gente tem um limite físico, ou seja, por mais que eu queira, né, acumular blusinhas, calças que eu não uso fora do meu manequim, por mais que eu esteja abarrotando, né, o meu guarda-roupa, existe um limite físico. Vai existir um dia em que a porta não vai mais fechar e toda aquela roupa vai cair no chão. Concorda comigo? Ah, poxa, eu quero ter 300 pares de sapato, mas eu tenho uma sapateira que tem lugar para 20, então não tem como enfiar 300 pares de sapato ali. Quando a gente fala em objetos, a gente tem um limite físico. Esse é o ponto. E agora vem o perigo. Quando a gente fala em acúmulo digital, esse limite, ele praticamente não existe. Ele existe, né? Mas ele é gigantesco e ele pode ser ilimitado. Então hoje eu posso, de forma muito simples e barata, comprar espaço na nuvem. Então presta atenção, né, com o perigo do teu acúmulo digital. Aquelas fotos que você, poxa, eu tirei 50 fotos, mas só gostei de uma. Você tirou 50, só gostou de uma, mas você não apagou as 49. Essas 49 podem estar aí no teu celular, ou você baixou no computador, estão no teu computador, né? Podem estar na nuvem, podem estar no Drive. Então, a lição de casa aqui, né? Você vai anotar no teu caderno, em primeiro lugar, né? Aonde estão as fontes de acúmulo digital. Quantas fontes você tem aí dentro do digital? Anote tudo. Eu tenho tantos pendrives, tantos HDs externos, tantas contas na nuvem que você pode ter. Você pode ter o Dropbox, você pode ter o iCloud, você pode ter o Google Drive, além dos HDs externos, além dos pendrives, além do teu computador, do teu celular. Então é muito importante, anote todas estas fontes, né? E aí o que você vai fazer? Porque percebe que aqui a gente está falando sobre o problema e falando da solução. Então, lá na primeira categoria, acúmulo físico, qual é o problema? O problema é o acúmulo de objetos. E qual é a solução? A solução, né, é separar objetos que eu uso muito, objetos de memória afetiva e todo o resto descartar. Doação intencional, doação comum, vender, tudo bem? Problema e solução. Aqui dentro do digital, qual é o problema? O problema é um acúmulo digital quase infinito. Paty, mas este acúmulo, né, como ele vai me fazer mal? Porque o acúmulo de objetos, é claro que eu chego lá na minha casa e eu percebo que aquilo está drenando a minha energia, né? É claramente um ambiente fisicamente bagunçado, causa também tralhas emocionais. Isso é óbvio. Quando você entra na tua casa, você não se sente acolhida, né? Você sente que você piora entrando em casa. Por quê? Porque o acúmulo físico, ele funciona como uma mensagem, né? 24 horas por dia, 3D ali, você está em débito, você é devedora, você não dá conta, você acumula. Mas e o digital, que está ali escondidinho? Presta atenção, né? Você precisa que o seu digital esteja organizado para que você não tenha um mal-estar mental e emocional, para que você não perca tempo, que é o teu maior ativo. Então, quando eu vou procurar um documento, eu tenho que achar ele no meu digital em menos de 60 segundos. Quando eu quero olhar uma foto, por exemplo, eu não posso ter um monte de lixo. Eu tenho que encontrar as minhas fotos por ano, por mês,
por categoria, por evento, tudo isso precisa estar organizado para que você tenha acesso a essas lembranças. Ah, hoje eu vou reunir a família aqui e a gente vai olhar fotos no computador. E as fotos todas desorganizadas. Ah, poxa, eu vou fazer uma festa de casamento, de batizado e eu preciso pegar fotos, fazer uma retrospectiva. Demora 1 ano, nem faz a retrospectiva. Eu tenho uma aluna querida que ela trabalha justamente produzindo álbuns e ela sempre me fala, Paty, a maior dificuldade é a seleção de material, porque as pessoas não têm as fotos organizadas, né? Por data, por ano, por categoria, por evento. Então, para selecionar as fotos para fazer um álbum, né? Às vezes essa é uma grande objeção a ponto da pessoa desistir do álbum. Percebeu o quão grave pode ser? Poxa, perder um documento pessoal, perder um contrato, não achar uma escritura, a versão digitalizada. Então, lembra sempre, né? Organização digital é imprescindível. Bom, esse é o problema. E qual é a solução? O que eu indico para você, né, e indico muito isso para as minhas alunas da imersão PP Rotina, porque lá no PP Rotina, se você ainda não é minha aluna do PP Rotina, faça a tua inscrição porque vale muito a pena, você vai organizar todos os seus blocos. Lá no PP Rotina, a gente tem um bloco que se chama bloco de encerramento, tá? Que são todas aquelas atividades que a gente faz no final do dia para preparar o nosso dia seguinte. Bom, uma das atividades que a gente faz dentro do PP Rotina no bloco de encerramento se chama Detox Digital. O Detox Digital, ele dura 10 minutos, né? No que consiste? Desses 10 minutos, mas tem que ser 10 minutos todo dia, incluindo sábado e domingo, tá? Até quando, Paty? Forever, né? Até tudo ficar organizadíssimo, tá bom? Então, todos os dias, no final do dia, você vai pegar 10 minutos. Desses 10 minutos, você vai separar 2 minutos para limpar o teu acúmulo digital do dia. O que é o acúmulo digital do dia? São fotos que você tirou e que você não vai usar. Aquele print de tela que você deu para mandar uma mensagem e não apagou o print de tela. Percebeu? Alguma coisa que o seu WhatsApp baixou sem querer e que ficou ali. Então, detox digital do dia. 2 minutos, 120 segundos com despertador é mais do que suficiente. E nos outros 8 minutos? Nos outros 8 minutos, você vai fazer um detox digital retroativo. Paty, você não faz ideia. Eu tenho mais de 15 mil fotos, eu tenho 80 HDs, eu tenho não sei quantos pendrives. Fica tranquila, confia em mim e confia, sobretudo, no poder do pouquinho. Porque o poder do pouquinho, meninas, ele é uma curva exponencial. O poder do pouquinho é gigante, né? 8 minutos todo santo dia, 10 minutos todo santo dia. Bom, depois de 10 dias, então, você vai ter feito o detox digital por 80 minutos retroativo. 1h20. Que dia que você vai parar o teu dia e ficar 1h20, né? Eliminando fotos antigas, documentos antigos? Você nunca vai fazer isso. Essa nunca vai ser a sua prioridade. Hoje eu não tenho nada para fazer, eu acordei com vontade, né, de sentar e ficar 2 horas aqui limpando os meus HDs. Você sabe que você não vai fazer isso. Mas se você fizer dessa maneira que eu tô te falando, 10 minutos por dia, sendo 2 para o dia e 8 para o retroativo, qual será o teu caminho? Com 8 minutos por dia, em algum momento, que óbvio, depende do teu acúmulo, você vai zerar. Tá? Eu tenho alunas que zeram com 1 mês, que são alunas que têm poucos arquivos, poucas fontes de tralha digital. Tenho alunas que demoram até 1 ano. Tenho alunas que trabalham, né? Poxa, eu trabalho com vídeo, tenho um material aqui de 17 anos acumulado. Essa aluna pode levar até 2 anos. Não vai fazer nenhuma diferença na tua vida, esses 8 minutos por dia. E quando você zerar? Quando você zerar, né, você vai parar de fazer os 10 minutos por dia e você vai manter apenas os 2 minutos por dia. Por quê? Porque aí você não tem mais acúmulo retroativo, tá certo? E você vai ter só o acúmulo do dia. Esse acúmulo do dia, né, de 2 minutinhos é para sempre, porque a gente está já na era digital, então você vai ter sempre acúmulo digital. Combinado? Olha, um beijo grande e até já já!